presbítero Alex, eu sou tímido. Eu sou acanhado. Tem a presença de Deus, irmãos, deixa isso de lado. Né? Extravasa, fala, Senhor, eu estou aqui. Venha me avivar. Venha derramar da tua graça e do teu poder sobre a minha vida. Ei, irmão, eu quero dizer para você, você também tem autoridade de Deus. Faça assim com a sua mão, igreja. Eu estou fazendo algo direcionado por Deus. O Senhor está me dizendo aqui, fala para a minha igreja, que a partir de hoje eu estou derramando uma autoridade. Oh, meu irmão, uma autoridade sobre as mãos de cada um que está aqui na quinta do propósito. Através das tuas mãos. Irmão, vira para uns dois lados que está do seu lado, uns duas pessoas que estão do seu lado, diga, através das tuas mãos. Através das tuas mãos, para ele ser convicto, milagres vão acontecer. Ah, meu irmão, só você que crê, glorifica o nome dele. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, chegou um momento muito alegre agora, que nós vamos fazer. Faz um tempo já que a gente não faz. Mas é um momento tão alegre, gostoso de se fazer. Quem lembra aqui do nosso momento conexão? Faz muito tempo, né? Faz algum tempo que a gente não faz. E hoje a gente vai fazer. Né? A gente vai fazer esse momento conexão. Os meninos já estão se preparando. Mas antes disso eu vou apresentar os nossos visitantes. E você vai lá dar um abraço nesse visitante aí e dizer, que bom que você está aqui. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então está conosco nesta noite o Davi. Cadê o Davi? Faça assim com a sua mão, Davi. Glória a Deus, um jovem ali. Está do lado do Brian. O Brian convidou, Brian? Glória a Deus. Que Deus seja louvado na vida desses jovens. Está conosco a Emily. Cadê a Emily? Glória a Deus, a Emily está ali. Está conosco o Josivan. Glória a Deus, Josivan, que Deus te abençoe. E está conosco também o Caio. Deus abençoe, Caio. Como a igreja vai receber esses irmãos? Com uma linda salva de palmas. Isso, glória a Deus. Agora, todo mundo de pé, naquela conexão linda, maravilhosa, que eu sei que toda a igreja sabe fazer. Pronto aí, Robinho? Glória a Deus. Então, é aquele momento que você vai sair do seu lugar, abraçar o teu irmão e vai dizer, que bom que você veio. Amém, irmãos? E vai lá no nosso visitante e dá um abraço nele lá, para ele se sentir acolhido, amado, tá bom? Nosso momento conexão. Glória a Deus. Deus fiel. Glória a Deus, que momento maravilhoso. Todos recebam o meu abraço, os visitantes aí recebam o meu abraço. Sintam-se em casa, vocês estão na casa do Pai e têm liberdade para adorar o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho só um avisinho, que é no dia 11, nós vamos ter a nossa Marmitex. No dia 11 de novembro. Que dia, irmãos? Oh, glória!
Irmã Cleuzinha tá animada, rapaz. E é o almoço que a irmã Cleuzinha vai preparar. Quem já comeu aqui a marmita que a irmã Cleuzinha faz? É muito bom, né, irmãos? Temperinho top, caseirinho, ô glória. Então vai ser no dia 11, adquira a sua marmita, né, conosco. É R$ 20 cada marmita. Amém, irmãos? Então não faça almoço nesse dia. Adquira a marmita e assim você vai estar cooperando com o reino de Deus também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra uma Bíblia comigo aí, em 1 Reis, capítulo 17, e o verso de número 8 em diante. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 17, e o verso de número 8 em diante. 1 Reis, capítulo 17, e o versículo de número 8 em diante. Amém, irmãos? Então veio a ele a palavra, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustentasse. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando linha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ninguém deu glória. Que palavra maravilhosa. Que texto maravilhoso. Estamos aqui diante de uma história, irmãos, a qual esta viúva fala para o profeta: eu só tenho um pouco de farinha, nós vamos fazer algo para comermos, vamos beber e depois iremos morrer. Mas o profeta tinha falado para ela antes: faz para mim primeiro um bolo, traga-me água e faz para mim primeiro um bolo. E depois você faz para ti e para seu filho. E esta mulher indaga o profeta dizendo: mas Senhor, o pouco que tem é para que eu faça para mim e para o meu filho e nós venhamos a morrer? Aí o profeta libera a palavra: faz como eu disse, faz para mim. Porque se você fazer conforme a palavra a qual foi liberada, azeite não vai faltar, pão na tua casa não vai faltar, nada vai lhe faltar mediante a palavra a qual estou liberando na sua vida. E aquela mulher, ela obedece o profeta porque ela entende que ele é realmente um profeta e ouve a voz do profeta e fala: então eu vou fazer conforme você disse. E o que aconteceu, irmãos? Na casa daquela mulher não faltou pão, não faltou azeite, porque ela escolheu honrar primeiro o profeta. Então eu trago isso daqui para você meditar um pouco. Quando nós escolhemos honrar primeiro o Senhor, nada falta em nossa casa. A despensa não fica vazia.
As coisas não acontecem de forma errada, elas acontecem da forma certa, porque Deus está no controle. Quando decidimos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e honrar a Ele com as nossas primícias, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, o Senhor está dizendo: nada vai faltar na tua casa, as portas não vão ficar fechadas, as portas vão se abrir sobre a tua vida, porque você escolheu me honrar primeiro. Então aqui ela entende, e ela honra primeiro o profeta lhe dando o pão e aquilo que ela tinha. Pois depois que ela fez isso, na casa dela nunca mais houve falta de pão, de bolo, de água. Nunca mais houve falta de nada, porque Deus honra aquele que honra Ele. Nesta noite eu quero te chamar para honrar o Senhor com as tuas primícias, para honrar o Senhor com os teus dízimos, com as tuas ofertas. E se você está passando por algum problema financeiro, irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida que isto não vai ficar da maneira que está, porque você honrando o Senhor vai te honrar lá dentro da tua casa, lá dentro da tua empresa. Muitas vezes, irmãos, nós perguntamos para nós mesmos: Senhor, por quê? Por que que isso acontece? Por que que essas coisas estão acontecendo? Muitas vezes, irmãos, por nós colocarmos Deus em segundo plano. Eu honro primeiro as minhas contas, eu honro primeiro as coisas que eu tenho que fazer. Não que você não tenha que honrar, não estou pregando isso aqui não, mas honre a Deus primeiro, que você vai pagar as tuas contas, vai pagar a tua dívida e ainda vai te sobrar, porque Deus é fiel. Deus é fiel na tua vida, irmãos. Então eu quero te chamar nessa noite para trazer a sua honraria a Deus aqui no altar, e eu vou orar pela sua vida. Depois que você trazer, eu vou orar pela sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Venha então, irmãos, venha. Glória a Deus. Deus fiel. O Senhor está aqui. Traga, irmãos, traga com alegria no seu coração. Traga com alegria. Traga com alegria no seu coração. Honre ao Senhor com as suas primícias. Mas, presbítero Alex, eu tenho aqui, o pouco que eu tenho é muito pouco. Eu acho que Deus não vai... Não, Deus recebe qualquer oferta, desde que você coloque o coração nela. Mas desde que você também possa somente aquilo que você está ofertando. A viúva só tinha aquele pouco de azeite, aquele pouco de farinha, e ela deu aquilo que ela tinha ao profeta, ela honrou o profeta. Então, neste momento, Deus viu com todo carinho a oferta que a viúva entregou. E neste momento, Deus está olhando a oferta a qual você está entregando no altar. Aleluia. Tem as maquininhas, tem o nosso Pix também. Você que não tem dinheiro em espécie, você pode fazer o Pix, né? Aqui tem um CNPJ aqui da igreja, e você pode estar ofertando ou dizimando no Pix também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito és o teu nome, Senhor. Levante a sua mão, você que ofertou, você que dizimou. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos dizimistas, ofertantes. Ó Deus, que nesta noite trouxeram a sua primícia, trouxeram a sua honraria, Senhor. Eles te honraram ofertando na casa do Senhor, dizimando na casa do Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a essas vidas, derramando das mais ricas bênçãos, abençoando, Senhor, a vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um. Amém e graças a Deus. João, capítulo 20, versículo 19. Vamos ler somente 2 versículos.
para a nossa meditação. Glória a Deus. Versículo 19 e depois o versículo 26. Amém? Glória a Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se em pé no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. Toda a igreja, e disse-lhes: paz seja convosco. 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, estava durante esse dia pensando comigo e falando com Deus em espírito, o que poderia trazer nesta noite para a igreja do Senhor, o que poderia trazer aos irmãos para que venhamos ser alimentados mais uma vez na casa do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus começou a colocar esses versículos. Eu gostaria de pedir a ajuda do nosso irmão ali, para que nós venhamos, no decorrer desta mensagem, ser um participativo, para entrarmos nesse contexto, desse capítulo, do evangelista João, que ele vai falar acerca da ressurreição do Senhor Jesus. João, ele relata de formas diferentes, como relatou os outros evangelistas. Mas para nós entendermos o que Jesus expressa, ressurreto, ao entrar dentro do cenáculo, onde estava reunidos em um momento, somente 10, com algumas mulheres, mas depois de 8 dias, estava também Tomé. Para nós entendermos isto, devemos minuciosamente entender o que significa a palavra. O que significa esta palavra que Jesus expressa para os seus discípulos, ao qual andaram com ele, quando ele operava tantos milagres, quando ele expressava a sua palavra, evangelizando em cada rua, cidade, evangelizando, pregando em aldeia, pregando o evangelho. Jesus fala para os discípulos: paz seja convosco. A palavra paz, ela vem do original, do hebraico, que significa shalom. Louvado seja Deus. Ela vem também do latim, que significa pax, e do grego significa irene. Jesus, ele entra, meus irmãos, e declara esta palavra paz. Mas para nós entendermos mais profundamente, meus irmãos, ao decorrer da Bíblia Sagrada, ou se você for fora da palavra de Deus, você dá um Google, você pesquisar o que é paz. O sinônimo da palavra paz quer dizer acordo, quer dizer amizade, quer dizer avença, quer dizer uma conciliação, você ter conciliação com alguém, você entrar em uma concordância, ter concórdia, você ter entendimento, você ter harmonia, você ter união. Esse é o sinônimo da palavra paz, quando você vai buscar na internet o significado. Mas nós vemos hoje, meus irmãos, que está em uma decadência. Até o órgão que tem hoje, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, já há muitos anos colocou dentro desse órgão um sistema para que os países, para que as nações tenham um certo vínculo. Eles entram como um acordo quando
todos eles estão em guerra ou em conflitos, quando começa a dar tudo errado nas suas uniões, nos seus acordos. E por que nós vemos, meus irmãos, hoje essa decadência na humanidade? Por falta de paz. Mas nós vamos entrar agora, meus irmãos, dentro da palavra de Deus. O que é paz? O que é a paz, meus irmãos? 700 anos antes de Cristo, o profeta messiânico Isaías, filho de Amós, o capítulo 6, ele profetiza, porque um menino se nasceu, o principado se deu, louvado seja Deus, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é a paz verdadeira que todo ser humano precisa. Jesus é a paz, meus irmãos. Mas por que, meus irmãos, o salmista Davi, ele declara para que nós venhamos orar por aquele país, aquela nação, orai pela paz de Israel, orai pela paz em Jerusalém. Eles propriamente, quando saúdam uns aos outros, judeus, eles declaram shalom como harmonia, como um sinônimo de paz, harmonia, prosperidade. Quando se você for para lá, eles vão saudar você, shalom, shalom, para que você tenha uma vida próspera. É como que nós aqui no Brasil dizemos, olá, boa noite, Deus abençoe. Mas para eles a paz é o sinônimo de prosperidade. Mas se nós adentrarmos na palavra de Deus, é muito mais do que isso. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Os próprios judeus rejeitaram a paz personificada, encarnada, o próprio Cristo que estava diante deles ali, meus irmãos. Jesus Cristo, ele declara, meus irmãos, em sua palavra, que ele nos dá a paz. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Por que Jesus fala isso, irmão? O mundo não tem paz. O mundo não tem paz, irmãos. Quem é a paz? Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é esse que falou propriamente da paz. É o que mais falou da paz, foi o apóstolo Paulo. Todas as cartas, quando ele vai escrever, quando começa no início das cartas, ele começa a declarar para cada igreja, graça e paz seja convosco, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O apóstolo Paulo fala muito profundo desta paz, porque ele, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, foi o que mais sofreu pelo Evangelho. E nos momentos de sua vida de aflição, nós podemos ver que ele vivia esta paz que Jesus Cristo, quando declarou nos últimos dias de sua vida, ele dizia no capítulo 16 de João, versículo 33, quando ele começa a falar que ele iria partir, ele vai falar do Espírito Santo, ele vai falar que ele iria para o Pai, ele começa a confortar os discípulos. E nesse versículo 33 de João, o apóstolo João diz que Jesus fala, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente em Jesus Cristo, irmãos, é que nós temos esta paz. O capítulo 2, versículo 13, versículo 14, o apóstolo Paulo fala isso claramente, que ele é a nossa paz, através do seu sangue nós temos paz para com ele, louvado seja Deus. A Bíblia declara, meus irmãos, como foi esse grande dia que veio esta paz ao mundo. Quando foi profetizado por Isaías, depois passam-se 700 anos, a Bíblia declara, meus irmãos, que chega o dia, chega o momento em que aparece, é profetizado, quando o anjo Gabriel chega para uma virgem, Maria, na cidade, na Galileia, ele declara para ela, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de ti, mulher, nascerá o Salvador, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo. Ele vai declarando o que seria Jesus para muitas nações. E ao passar-se do dia da sua gestação, quando Jesus, meus irmãos, quando Maria e José, eles teriam
quando foi dado o edito para que ele viesse para as suas cidades se alistar. Cumprindo-se o dia do alistamento, nós conhecemos a história. Nasce ali o Salvador. E no decorrer do nascimento nós vamos ver que os 3 reis magos vão seguindo aquela estrela para Belém. Ao chegar no estábulo onde estava Jesus, dentro do ventre de Maria, os magos pararam ali e contemplaram toda aquela cena maravilhosa do nascimento. Contemplaram aquela cena maravilhosa do nascimento do Senhor Jesus. Ali eles ofereceram especiarias, ouro, incenso e mirra, natural de cada cidade, de cada um deles. Mas o que mais me maravilha é que a Bíblia vai dizer no capítulo 2, que naquela mesma comarca, ou naquele mesmo território ali, meus irmãos, havia também pastores, que naquele momento passavam o seu rebanho de ovelhas naquela região. Coisa linda e maravilhosa. A Bíblia diz que no decorrer da vigília da noite, a Bíblia diz que o anjo cercou aqueles pastores com um resplendor tremendo. A Bíblia diz que eles ficaram pasmados, eles ficaram maravilhados pelo tamanho do resplendor, mas o anjo disse: não temais, porque eu vos trago novas de boa alegria. Na cidade de Belém nasceu o Salvador. E a Bíblia declara, meus irmãos, que com aquele anjo, miríades de anjos apareceram naquele momento e começaram a cantar: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor, paz na terra e boa vontade para com os homens, irmãos. Aquela paz que todo homem precisa, naquele exato momento estava nascendo ali. Aquela paz maravilhosa que todos nós devemos a cada dia estarmos repletos dela. Essa paz que é tremenda, irmãos. Essa paz que deve transbordar o nosso ser. Essa paz que deve transbordar a cada dia a nossa alma, irmãos. Nós estamos vendo nos decorrer dos dias, a cada dia, porque que os países da Arábia, porque que os países árabes estão em guerra, em conflito, os países do Oriente e do Ocidente, todo este conflito, porque não conheceram a paz. Aqueles irmãos nossos que estão lá, que Deus tem um plano com eles no fim dos dias, estão brigando, mas não conheceram a verdadeira paz, como eu e você nesta noite conhece. Louvado seja Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, esta paz maravilhosa. Eu gostaria que os irmãos colocassem para a igreja, viessem entender sobre esta paz. Deus, Ele requer a sua igreja. Jesus Cristo mesmo no seu primeiro sermão da montanha, quando Ele começa a falar das bem-aventuranças, Ele vai falando. Mateus capítulo 5, versículo 9. Ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus, Ele veio pregar ou evangelizar a paz. Jesus, ou Deus, Ele sempre veio trazendo através de Jesus. Segundo o que o apóstolo Paulo disse, que Ele evangelizou a paz em Efésios. Mas nós vamos ler sobre Jesus, quando o assunto é tratado sobre paz. Jesus declara claramente, meus irmãos, que Ele não veio trazer a paz. Me falha a memória o versículo, esse claramente que Ele diz sobre isso. Mas Ele fala assim: eu não vim trazer a paz. Parece ser uma contradição. O apóstolo Paulo diz que ele veio evangelizar a paz, e ele da sua boca diz que não veio trazer paz. Ele não veio trazer esse sentimento que o ser humano busca às vezes no material, às vezes busca no glamour, nas riquezas desta vida, para que venha até mesmo se satisfazer a sua alma por a sua riqueza e ter paz, achar que tem paz. Mas Ele propriamente é a paz. Ele é a paz, Ele não veio trazer paz. É isso que nós devemos entender.
nós venhamos entender que Jesus é a paz que todo ser humano precisa. Não adianta, irmão, ter toda a riqueza deste mundo. Eu vi por esses dias pessoas se suicidando, nós estamos vendo na internet. E você vai consultar, você vai investigar, você vai saber. A pessoa tinha de tudo, tinha uma casa boa, tinha grandes influenciadores na internet, nós vemos aí, se suicidando, tirando as suas vidas. Tem dinheiro, tem ouro, tem dólar, tem tudo, mas não tem a paz que excede todo o entendimento. Essa paz que o apóstolo Paulo, depois de ter pregado, sendo chicoteado, esbofeteado, ainda assim, junto com Paulo e Silas, dentro da prisão, louvavam ao Criador, irmãos. O que adianta nós termos aquilo que o mundo possa nos oferecer, se não tivermos dentro de nós paz em espírito? Tivemos uma mesa abastada, farta, mas dentro de nossa casa estivemos em contenda um para com o outro. Estivemos em desunião um para com o outro. Tivemos com ódio, o que adianta? Jesus, quando vai falar claramente, ele fala que o apóstolo João diz que aquele que tem essa marca do ódio, que odeia o seu irmão, é homicida. E nós vemos que o ódio a cada dia Satanás tem implementado no coração das pessoas. O ser que quer tirar a paz de nós como cristãos é Satanás. Deus a cada dia quer nos proporcionar uma paz. E como que nós vamos adquirir esta paz? Como que no decorrer da nossa caminhada nós temos paz, irmãos? Salmo 34 diz, vamos ler o que Salmo 34, verso 14. A Bíblia nos recomenda. Como que nós vamos fazer isso? Se apartando do mal, irmão. Seguindo a paz. Salmo 34, verso 14. Diz para nós seguirmos a paz. Afasta-se do mal, pratique o bem. Procure a paz, empenhe-se a alcançá-la. Em outras traduções vai dizer, segui a paz. Como o escritor aos Hebreus, ele declara também, Hebreus 12, 14. Ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se nós não seguimos a paz, que é Cristo Jesus, e automaticamente, meus irmãos, nós andamos com Cristo Jesus. A paz também, como nosso pastor estava falando aqui esses dias, num estudo, ela é espiritual, irmão, assim como o amor. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre paz aos Gálatas, sobre os frutos do Espírito, ali está incluído a paz. Ali tem 9 frutos: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança, que é o domínio próprio. Mas ele fala ali também da paz. É esta paz que nós temos, meus irmãos. Mesmo quando estamos faltando alguma coisa, que Deus ele nos proporciona em momentos de aflições, de angústia. E estivermos dentro de nossa casa, meditando também, Salmo 119, versículo 165. Coloque Salmo 119, versículo 165. O que faz nós temos paz? Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. O que dá-nos paz, irmãos, é a palavra de Deus. O que faz o crente, meus irmãos, estar em uma vida que até mesmo quando ele começa a meditar nas Escrituras, como disse o profeta Jeremias, achando eu as tuas palavras, logo as comi e elas foram para mim gozo e alegria. Tanto gozo como alegria, como ela nos proporciona uma paz. O crente que medita nas Escrituras, meus irmãos, ele não tem prazer em viver uma vida carnal. Ele tem prazer em viver uma vida em
paz para com Deus e em paz para com o seu próximo. Nós temos através das Escrituras Sagradas, irmão, remédio que maracujá não te acalma, a palavra de Deus ela te acalma. Meus irmãos, o ser humano ele passa no psicólogo, o ser humano ele está brigando no trânsito, o ser humano está afrontando um ao outro no trânsito, o ser humano está afrontando um ao outro dentro da Câmara, dos partidos políticos brigando entre si. A briga é constante para adquirir uma paz, mas ninguém adquire, irmãos. Essa paz está somente em Deus e em sua palavra. Deus ele nos exorta, irmãos, para que venhamos transbordar desta paz. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Louvado seja Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 7, 15, sobre esta paz. Esta paz, meus irmãos, que nós temos visto faltar também na vida de muitos. E Deus quer nos proporcionar. Quando Paulo ele vai falar a respeito do casamento, quando a mulher ou o marido do descrente ele quer se desviar, para que não venha ter ali um jugo desigual, por causa do descrente. Mas Paulo ele finaliza: Deus chamou vocês para viverem em paz. Olha o apóstolo Paulo, um homem que era solteiro, um homem dedicado a Deus, até para casais. Ele recebera do Senhor, meus irmãos, diversas instruções para instruí-los de como deve viver a sua vida. Como que nós devemos ter essa convicção. Quando nós temos paz, quando nós confiamos no Senhor, em qualquer decisão da nossa vida que nós vamos executar, temos esta paz. Deus, ele nos conserva. Deus prospera aquilo que nós estamos a executar. Como eu disse, ela também é um fruto do Espírito. É algo espiritual. Você sabia que até mesmo através de um abraço, você pode ver ou sentir o que há naquela pessoa. Você pode sentir se aquele coração ele está aflito, se aquele coração está também em paz. Eu somente tive 2 experiências na minha caminhada para sentir isto. Uma foi em São Paulo, quando eu entrei dentro de uma casa de uns pastores em São Paulo. Eu entrei dentro da casa, eu senti aquela paz. Aquela paz que a gente sente que só o Espírito Santo pode proporcionar. Eu falei: Senhor, que coisa linda. Aquela paz tremenda quando eu pisei dentro do pé da casa daqueles pastores em São Paulo. Eu me falha a memória o nome deles. E a outra foi com a tia da minha esposa, que tinha perdido o marido. Quando ela estava na frente da casa da minha sogra, aqui no Palmares, ela me deu um abraço assim. Eu senti uma paz tremenda da parte do Senhor, irmão. É tremenda a paz. Não é como o ser humano, ele vive em busca, querendo, estou em paz. Não. É uma paz que nós sentimos no Espírito, irmãos. É uma paz que o nosso coração ele fica totalmente tranquilo. Toda preocupação concernente às coisas dessa vida não tem espaço para tirar esta paz. Ela é tremenda, irmãos. E Deus ele requer na sua igreja essa abundante paz. Deus quer que nós venhamos, meus irmãos, se encher desta paz. Louvado seja Deus. A Bíblia declara em 1 Tessalonicenses 5,13. 1 Tessalonicenses 5,13. Olha o que irá acontecer, irmãos. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Isso fala acerca dos fins dos dias. Nós estamos ouvindo que até uma agenda estão criando para que haja essa organização, para que haja o acordo entre os países árabes, entre Israel e as outras nações.
E nós sabemos quem irá colocar, ou quem irá fazer parte desse acordo. A Bíblia chama ele de filho da perdição. A Bíblia chama ele de filho da perdição. O anticristo, quando ele estiver aqui, irmãos, quando ele fazer esse tratado de paz com Israel, ou quando todas as nações pensarem que há paz, porque a Bíblia diz que todo mundo, irmão, grande e pequeno, servos e livres, adorarão a besta. Dirão, olha, esse é o nosso rei, esse é o nosso Messias, esse é o nosso grande líder. A Bíblia diz que ele vai ter a eficácia de Satanás. A maneira do seu discurso será tão persuasiva que até os judeus, eles irão acreditar nele. E a Bíblia diz que com a ajuda do falso profeta, ele fará sinais e prodígios que até fogo do céu fará descer sobre as pessoas, ou sobre aquele lugar, sobre os momentos em que eles estarão aqui. Mas louvado seja Deus que a igreja já não estará mais aqui. Aquele que está em Cristo, aquele que está andando em espírito, aguardando com paciência a vinda do Senhor, não ficará aqui para essa paz falsa, fajuta, enganadora. Essa paz que entre eles começam a fazer os acordos, mas daqui a pouco estão se matando. E assim vai acontecer com os judeus, que depois de 3 anos e meio, quando o anticristo mostrar as suas garras, mostrar verdadeiramente quem ele é, ele vai massacrar os judeus. Ele vai cair com fúria sobre a nação. E aqueles também que ficarem aqui, dores de parto. Eu vi a minha esposa tendo dores de parto, irmãos, 3 horas da manhã para ter o meu filho Edgar. Eu vi como que era. Eu vi, só quem é mulher sabe as dores que tem, quando é para dar à luz. O apóstolo Paulo vai falar aqui de um momento espiritual, irmão. A todos aqueles que estiverem aqui, aqueles participarão no mundo espiritual de situações terríveis. Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, irmãos. Nós temos os sinais que o Senhor tem mandado de diversas formas para a igreja, para a humanidade, para as nações. Deus tem mostrado, os sinais estão se cumprindo a cada dia, irmãos. E nós, como a igreja de Cristo, devemos anunciar ao pecador, anunciar àquele que está sem Jesus, que somente Ele é a paz. Somente Jesus proporciona a verdadeira paz. Que o seu salário não pode te dar. O dinheiro te dá o conforto, te dá ali no momento da sua vida, da sua família, a felicidade. Mas a paz que o apóstolo Paulo ele vai declarar, irmãos, que excede todo o entendimento, é somente Jesus para conceder. Para finalizarmos e depois entrarmos no contexto do capítulo, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Por que que às vezes nós, quando estamos na caminhada com o Senhor, vamos perdendo o equilíbrio, às vezes, da nossa vida diante do Senhor, ou às vezes concernente àquilo que o Senhor nos promete, às vezes no decorrer da nossa caminhada, o que vai querer tirar de nós esta paz são as preocupações. Filipenses 4, 6, Paulo vai declarar: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós, como igreja, devemos mais na presença do Senhor nos preocuparmos em uma vida de oração. Nos preocuparmos em depositar todo o nosso anseio e todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor, diante do Senhor, para que nós não venhamos, irmãos, quando o Senhor permitir vir em nossas vidas algo que possa vir de repente, uma provação, nós não perdemos este equilíbrio, porque a nossa vida está em Deus. Quando Senaqueribe ele quis invadir Samaria, a Bíblia diz que Ezequias, mesmo sendo afrontado pelas cartas de Senaqueribe, os mensageiros mandavam, dizendo que os deuses das outras nações não podiam impedir. A Bíblia diz que Ezequias entra no templo, irmãos. Ele diz: olha, Senhor, Deus vivo, Deus de Israel, aqui está a afronta de Senaqueribe. Ele colocou diante do Senhor aquela afronta, irmão. A Bíblia vai dizer que com apenas um anjo o Senhor matou 185 mil do exército dos assírios. Um anjo só. Esse é o poder do Senhor nosso Deus. Quando nós temos paz com Ele, em qualquer momento, irmãos, nada pode tirar a nossa paz. Ainda que Satanás ele venha rugir como leão, o Senhor nosso Deus, que é o leão da tribo de Judá, Ele nos deixa em paz. Essa paz vem e exceder todo o nosso entendimento. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fala dos frutos do Espírito, e lá vai estar escrito: é a paz. Agora nós vamos ler, irmãos, essa história da ressurreição. O que acontece com os discípulos? Todos reunidos, irmãos. E algumas horas antes, Jesus mesmo já tinha falado: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Os sermões finais do capítulo de João 13, 14, quando ele se senta com os discípulos na ceia, toma a ceia com eles, lava os pés deles. Ele começa a falar para que eles não viessem a atemorizar. Ele começa a falar que ele deixaria eles com o Espírito Santo, não deixaria órfão. Ele já tinha falado que ele iria para o Pai. E lá no Getsêmani, quando eles, depois de cantarem o hino, ele vai para aquele momento, irmãos. Aquela madrugada, naquela madrugada, irmãos. O que me chama a atenção, o que escreve o evangelista Lucas, capítulo 4, versículo 19. Quando ele fala da tentação de Jesus, ele fala no versículo 19 sobre Satanás. Ele disse: olha, e ele se ausentou por algum tempo. Ou seja, em todo o decorrer do ministério de Jesus, se nós formos analisarmos, Satanás estava espreitamente ali, irmão. O inimigo em todo momento ele estava espreitamente ali, vendo Jesus, usando as pessoas, usando os fariseus, usando os escribas, usando os doutores da lei, entrando no coração de Judas, até mesmo Pedro, quando Jesus claramente fala da sua morte. Depois de 3 dias iremos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Pedro disse: Senhor, tem misericórdia de ti, isso não vai te acontecer. Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque tu só compreendes as coisas dos homens e não as que são de Deus. Satanás estava espreitamente ali, irmãos.
A Bíblia diz que Jesus estava com uma angústia tão grande de chegar a transpirar sangue. A maior dor que o ser humano possa sentir é esta, a de transpirar sangue. Somente Jesus e outras pessoas, me falha a memória o nome, que sentiam esta dor de chegar a transpirar grandes gotas de sangue. Mas a Bíblia diz que o Senhor mandara ali naquele momento um anjo para o confortar. E nós vemos toda a história. Quando o sol começa a se pôr, vem todos eles, pegam a Jesus. Jesus é crucificado. Cumpre tudo aquilo que está escrito. Jesus, a Bíblia diz que haveria grandes trevas ali, irmão, naquele momento. Essas trevas eu entendo espiritualmente também, que era um mundo espiritual, onde Satanás sabia que cumpriria naquele momento o que o Senhor disse para Adão e Eva: e a serpente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E naquele exato momento, irmão, quando o Senhor Jesus olha para os céus e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Aleluia, irmão. Consumiu ali naquele momento, irmãos. E o Senhor Jesus, após os 3 dias, ele vai. E quando o evangelista Lucas ele narra de uma forma diferente de João. Jesus, ele aparece primeiro, nós sabemos a história, Maria Madalena. No sepulcro, no primeiro dia da semana, Maria confunde ele ali como um jardineiro que estava ao redor, cuidando naquele momento do horto, ao redor do sepulcro. Mas Jesus disse: Maria, Maria, sou eu, Maria. Ela tenta ali ao momento querer tocá-la, mas ele disse: não toqueis a mim, porque ainda vou para o meu Pai. Ide aos discípulos, ide a Pedro, diga que eu ressuscitei. E naquele momento, meus irmãos, a Bíblia vai contar outra história. O evangelista Lucas conta também. Quando Jesus, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, eles começam a conversar entre si sobre um peregrino, sobre Jesus, que veio, que consideraram como um profeta, que habitou entre eles, que operou muitos milagres, que fez tudo aquilo que dizia que ressuscitaria no 3º dia. E depois, automaticamente, quando chega esse assunto, aparece Jesus e começa a conversar. O que vós questionais pelo caminho? Você é um forasteiro, você não tem vindo aí sobre Jesus, que operou grandes milagres, o profeta que houve entre nós? Ele dizia que ressuscitaria ao 3º dia, e já é o 3º dia. E Jesus começa, meus irmãos, automaticamente, através das Escrituras, a abrir ou a falar, começando por Moisés, que não convinha as Escrituras que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. Ele começa a conversar com ele, meus irmãos. E a Bíblia diz que aqueles homens convidam Jesus para que viesse entrar aonde eles estariam indo. Nós vemos a história que quando Jesus senta com eles, na hora de partir o pão, irmãos, no partir do pão o Senhor Jesus vai dar graças. E naquele exato momento, ao partir do pão, irmão, o Senhor desaparece automaticamente no partir do pão. Louvado seja Deus. E eles começam a conversar com eles. Não ardia, porém, o nosso coração quando ele vinha caminhando conosco no caminho. Que coisa linda, irmãos. E depois o Senhor Jesus, ele se apresenta aos discípulos. Jesus vai, irmãos, ao cenáculo. Jesus vai aonde estavam eles reunidos. A Bíblia vai dizer que depois, louvado seja Deus, Tomé não estava reunido. Somente os discípulos, os 10, haveria ali algumas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, quando elas vieram contar para Pedro, e quando os discípulos de Emaús também vieram contar. Lucas fala diferente de João. Quando Lucas fala isso, Jesus aparece, mas João fala de uma forma diferente. Chegado o 1º dia da semana, estando todos eles reunidos, com medo dos judeus. Eles estavam reunidos com medo dos judeus. Pilatos também tinha declarado
para que os homens viessem cuidar lá do sepulcro. E nós vemos a história que o anjo pega e remove a pedra. E até hoje tem essa mentira no meio dos judeus, que os discípulos foram que roubaram o corpo. E eles estavam tudo com medo. Isso é uma forma que Satanás usa, meus irmãos, às vezes para fazer conosco. Quando estamos passando por uma situação que colocamos diante do Senhor, ou que acreditamos e que estamos com esperança no Senhor de fazer e de executar, Ele quer tirar a nossa paz e quer colocar em nosso coração medo. E aí aparece Jesus. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus, Ele mostrou aos filhos dele naquele momento que Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, irmão. Ele mostrou para eles, Ele derramou sobre eles naquele exato momento a paz que excede todo o entendimento. Sou eu, não temais. Ficaram todos espantados, irmãos. Ele disse: sou eu não sou um espírito. Olha aqui, toca. Eles pensaram que era algum espírito. Jesus pede também pão e peixe para que viesse dar para ele, para que ele possa se alimentar. Louvado seja Deus. E depois de 8 dias, Tomé, quando estava nessa primeira aparição, ele não estava presente. Ele disse: só vou acreditar se eu tocar nas suas mãos. E com 8 dias, estando Tomé presente também, Jesus estando as janelas fechadas, irmão, as portas fechadas, Jesus entra e aparece no meio deles e diz claramente: paz seja convosco. Ou em hebraico, shalom aleichem, alguma coisa assim. Nosso pastor que está estudando hebraico pode até falar melhor. Shalom aleichem, alguma coisa assim, que os judeus falam. Jesus entra e diz: shalom aleichem, paz seja convosco. Senhor nosso Deus, irmãos, Ele é aquele que pode nos dar esta paz. O Senhor quer dar esta paz. A sua igreja deve se deleitar nesta paz. Porque o mundo está esperando, as nações, as grandes nações subdesenvolvidas, estão esperando que haja um acordo de paz entre eles, mas será uma falsa paz. Somente Jesus pode dar para mim e para você esta paz. E somente nós também como cristãos podemos, através de Cristo que está em nós, dar esta paz. Jesus vai falar num versículo, irmãos, onde me falha a memória, que Ele diz: tende sal convosco e paz uns com os outros. Somente a igreja tem esse poder também, irmão. Há um coração atribulado, há um coração sem mais esperança, como estava o coração daquele soldado que, quando Paulo e Silas foram libertos da prisão, ele dizia que o guardião, o centurião, iria matá-lo, porque ele era o responsável pela cela, pelos carcereiros. Ele pega uma espada para se matar, porque temia. E Paulo disse: nós estamos aqui, não temas. E ele clama por salvação: Senhores, o que eu farei para ser salvo? Crendo no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Irmão, somente Jesus liberta o homem das drogas. Somente Jesus liberta o homem da cocaína, da maconha. Somente Jesus transforma a vida da prostituta, da rameira, da meretriz, daquele que vive nos bordéis, do traficante, do mentiroso. Somente Jesus tem este poder de transformar o homem perverso, irmão. E somente a igreja tem este poder, porque os ímpios não têm paz. Isaías 59 diz que os ímpios não têm paz. Louvado seja Deus. Os ímpios não têm paz. Isaías 59, versículo 8. Eles não têm paz. Eles brigam. Eles fazem tudo, eles andam em maus pensamentos. Eles andam arrumando a cada dia, maquinando mal contra o seu próximo. Eles tramam
mal, assim as nações, porque eles não têm um pai como nós temos. O apóstolo Paulo fala, meus irmãos, ou o apóstolo Paulo diz, ou João quando vai declarar que há uma diferença entre o filho de Deus e entre o filho do diabo. E todo aquele que não é nascido de Deus, ele é do diabo. Ele pega constantemente, ele tem um pai que não lhe dá paz. Satanás não tem paz para dar ao ser humano. O ser humano, quando o diabo lhe oferece todos os prazeres desta vida, ele vai se lambuzando, ele vai se achando que aquilo ali está satisfazendo a sua alma. A acumulação das riquezas, a acumulação dos prazeres, ou vai se jogando nas drogas, achando que aquilo ali vai lhe proporcionar uma paz. Ele acha que aquele momento ali de prazer, ele acha que aquele momento da bebida, aquele momento de estar alcoolizado, vai lhe proporcionar uma satisfação, ou uma paz. Ou no crime, ou no poder, que o diabo proporciona também, lhe colocando patamares elevado, no crime, na política, nos departamentos desse mundo. Porque o diabo também tem esse poder para colocar o homem lá nos píntaros da glória, achar que ele pode, achar que ele é, como Nabucodonosor pensava que faria e que acontecia. Mas somente Deus, irmãos, é que dá a paz. Somente Deus e Jesus e a igreja pode transbordar esta paz, amém? Esta palavra que Deus colocou no meu coração. Irmãos, o Senhor Jesus quer nos usar para nós levarmos aos corações aflitos, aos corações perturbados, aos lunáticos. Eu me recordo quando não servia ao Senhor, eu ouvia palavras de maldição, eu achava que eu iria ser conforme aquelas palavras falavam para mim, vinham para mim. Mas quando eu ouvi falar de Jesus, irmãos, e quem era Jesus, eu pude ver que somente Ele pode dar a paz.